Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo sobre interpretação de texto. Pílulas de Interpretação, que é um quadro em que eu leio trechos de um texto literário, poema, teatro ou prosa, qualquer coisa assim, e comento. Isso por quê? Porque muita gente fala que tem dificuldade com interpretação de texto e tal, então eu resolvi fazer este quadro e ler junto com vocês, ver no detalhe algum aspecto, como um trecho revela sobre ou o texto em si, pensando no aspecto literário, ou sobre o contexto em si. Como todo o contexto sócio-histórico ou todo o contexto literário da história está representado em um pequeno trecho. Aqui eu tenho uma peça de teatro, eu tenho Júlio César, do William Shakespeare. Essa não é uma peça muito famosa de Shakespeare, porque as peças mais famosas de Shakespeare não são históricas, né? Aqui faz parte das peças históricas dele, como Ricardo III, Marco Antônio e tudo mais. Então aqui eu vou ler um trecho do terceiro ato, cena 2, que é a parte em que, depois de Brutus ter matado o pai, né? Não só ele, mas outros senadores e tal, ter matado Júlio César, ele vai fazer um discurso para a plebe e depois dele, Marco Antônio. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Na retórica, na argumentação. Vejam só. Então, eu já vou partir para a fala de Brutus. Ouvi com paciência até o fim. Romanos, compatriotas e amigos. Ouvi-me por minha causa e ficai em silêncio para poder ouvir. Acreditai-me por minha honra e respeitai minha honra para poder acreditar. Censurai-me em vossa sabedoria e despertai vossos sentidos para julgar melhor. Se houver alguém nesta assembleia, algum querido amigo de César, a ele eu direi que o amor de Brutus por César não foi menor do que o seu. Se então ele perguntar por que Brutus levantou-se contra César, esta é a minha resposta. Não foi porque amei menos a César, mas porque amei mais a Roma. Preferiríeis vós que César estivesse vivo para que morresseis todos escravos, a que César estivesse morto para viverdes livres? Porque César me amava, choro por ele. Porque foi feliz, regozijo-me. Porque foi bravo, honro. Mas porque era ambicioso, matei-o. Há lágrimas por seu amor, regozijo por sua felicidade, honra por sua bravura e morte por sua ambição. Quem há aqui tão baixo que quisesse ser escravo? Se há alguém, que fale, pois a ele eu ofendi. Quem há aqui tão rude que não quisera ser romano? Se há alguém, que fale, pois a ele eu ofendi. Quem há aqui tão vil que não ame o seu país? Se há alguém, que fale, pois a ele eu ofendi. Espero uma resposta. Então Brutus fez esse discurso diante de uma plateia, né, de plebeus, explicando por que matou César, né? Ele, dentre outros. César era adorado pelos plebeus, então ele estava numa situação muito delicada, né, o Brutus. Mas ele falando assim, todos falaram, ninguém, Brutus, ninguém, porque ele estava perguntando se é alguém que fale, né? Aí todos, ninguém, Brutus, ninguém. Aí ele continua e os plebeus apoiando, bravo, Brutus e tal, até que chega Marco Antônio. E Marco Antônio traz o corpo de César. Vejam só o argumento retórico, o corpo. E aí o que acontece? Brutus continua a falar. Enquanto Brutus está falando, Marco Antônio entra com o corpo de César. Ele e outros, né? Aí o Brutus continua. Eis que chega o seu corpo, pranteado por Marco Antônio, que, muito embora não tenha participado de sua morte, receberá como benefício de seu passamento seu lugar na comunidade, e a qual de vós não acontecerá o mesmo. Com isso eu parto, eu que assassinei aquele a quem amava pelo bem de Roma, e tenho a mesma adaga para mim, quando aprouver ao meu país ter a necessidade da minha morte. Prestem atenção nessa parte.
Eu vou ler os outros trechos que me interessam aqui, depois eu comento tudo. Agora me interessa ler os trechos em que Marco Antônio fala. Então Brutus falou isso, os plebeus: viva Brutus! Vamos levá-lo em sua casa com um desfile, fazer-lhe estátua junto aos ancestrais. Vejam que os plebeus estavam apoiando Brutus, dando vivas e tudo mais. Que ele seja César e tal, né? Aí, Marco Antônio começa. Amigos, cidadãos de Roma, ouvi-me. Veio enterrar a César, não louvá-lo. O mal que o homem faz vive após ele. O bem se enterra às vezes com seus ossos. Com César, que assim seja. O honrado Brutus, presta atenção, disse que César era ambicioso. Se isso é verdade, era uma dura falta. E duramente César apagou. Com permissão de Brutus e dos outros, pois Brutus é um homem muito honrado, tal como os outros, todos muito honrados, veio falar no funeral de César. Foi meu amigo, justo e dedicado. Mas Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem muito honrado. Percebam que isso vai virar um refrão na fala de Marco Antônio. Então, Brutus diz que César era ambicioso, mas Brutus era um homem muito honrado. Vocês percebam que o Marco Antônio vai elogiando repetidamente. Ele trouxe para Roma 1000 cativos, cujo resgate enchia os nossos cofres. Mostrou-se assim a ambição de César? Quando o pobre clamava, ele sofria. Ambição deve ter mais duro aspecto. Mas Bruto diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem muito honrado. Vós todos vistes que, no Lupercal, 3 vezes lhe ofertei a real coroa. 3 vezes recusou. Isso é ambição? Mas Bruto diz que ele era ambicioso, e sabemos que é um homem muito honrado. Não falo para negar o que diz Brutus, mas para aqui dizer tudo o que sei. Todos vós o amastes, não sem causa. Que causa vos impede de chorá-lo? Bom senso, hoje existe só nas feras. O homem perde a razão, mas perdoai-me. Meu coração com César vai, no esquife, e eu calarei até que ele me volte. Aí os plebeus começam a se manifestar, né, reconsiderando toda aquela situação de apoio a Brutus, né, logo imediatamente anterior, e começam a considerar e apostar no que Marco Antônio diz. Então temos as exclamações assim: pensando bem em toda essa questão, César foi muito injustiçado. Ouviram? Ele não quis a coroa. É óbvio que não era ambicioso. E se não era, alguém vai pagar caro. Veja os seus olhos rubros de chorar. Não há romano mais nobre do que Antônio. E por aí vai. Aí Marco Antônio volta ao discurso. Ainda ontem, com uma palavra, César enfrentava o mundo. Hoje ali não tem um só mendigo para honrá-lo. Ó senhores, quisesse eu comover-vos em mente e coração até a revolta. Faria mal a Brutus, mal a Cássius, que vós sabeis serem homens bem honrados. Mas não lhes farei mal. Prefiro antes fazê-lo ao morto, a vós e a mim mesmo, do que fazê-lo a homens tão honrados. Eis um escrito com o selo de César. Achei-o no seu quarto, é a sua palavra. Se o povo ouvisse aqui seu testamento, o qual, perdão, eu não pretendo ler, ele iria beijar essas feridas, molhar seus lenços no sangue sagrado, tentar guardar um cabelo de César e, ao morrer, haveria de testar, deixando o qual legado precioso aos seus herdeiros. Aí depois, Marco Antônio continua com o refrão, né? Que Brutus disse que César era ambicioso e Brutus muito honrado. Aí um plebeu fala: eram traidores, que homens honrados, né? Quais homens? Os que mataram César, dentre eles Brutus. E assim a massa começa a se revoltar. Numa passagem mais adiante, Antônio fala, Marco Antônio: aqui o apunhalou o amado Brutus, e quando este puxou para fora a faca,
vede o sangue de César a segui-la. Percebam como ele vai indo. Aí o honrado Brutus, que também é amado Brutus, vira o cruel Brutus, ó, na mesma fala. Para ver se o golpe fora do cruel Brutus, pois esse Brutus, como vós sabeis, era o anjo de César. Vós, ó deuses, julgai o quanto César o amava. E por aí vai. Vocês percebam como o discurso vai indo para um crescendo, né? Olhai agora para ver como a traição feriu o seu corpo. E aí o Marco Antônio arranca o manto que cobre o corpo de César. Aí a plateia. Que espetáculo triste. Ó, nobre César, que dia horrível. Ó, traidores vilões. Ó, não sei o que. E eu vou parar por aqui, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Agora eu vou comentar. Percebam como essa questão retórica era forte na antiguidade. Como o espaço público, a fala em público, a retórica, o discurso político era pesado, era forte, tinha um peso. Hoje, se a gente comparar com o que a gente vê hoje, é ridículo os discursos de hoje, né? Os discursos políticos, seja sei lá o que. Mas nessa época, vocês percebam que tinha que ter oratória, uma habilidade retórica. Vocês percebam como isso funcionava no texto. E o que eu chamo a atenção aqui também, para os valores da época. Então, assim, a honra ficou evidente. Ficou evidente na fala de Brutus a supremacia do interesse público em detrimento ao interesse privado. Então, ele fala, eu amava meu pai, eu estou triste pela morte dele, mas ele era ambicioso, ele traía o povo. Ou seja, a minha dor pessoal tem que ser menor do que a dor, do que o sacrifício da coletividade. E é por isso que ele matou o pai. E por meio desse discurso aqui de Marco Antônio, o que a gente percebe? Que ele quis, claro, fazer com que o povo ficasse contra Brutus. Mas o Brutus é o mais inocente aqui nessa história toda. Porque ele agiu em nome de um valor da época, que era a supremacia do interesse público em detrimento do privado. Isso era comum, né? Tanto é que quando ele falou isso, ele foi apoiado. O que Marco Antônio faz é apelar para um discurso emotivo. O que o Marco Antônio fez foi demagogia. Então, assim, a gente vê a habilidade retórica nos dois discursos. Mas a artimanha e o domínio para a enganação do discurso está na fala do Marco Antônio, não na de Brutus. Bom, vou aproveitar para falar um pouquinho do contexto histórico. Qual é a situação aqui? A gente está no ano de 44 a.C., foi quando o César foi assassinado. Por que ele foi assassinado? Eu acho que vou ter que voltar um pouquinho à história. A gente tinha uma república censitária aqui em Roma, né? Poucos tinham poder, e o poder tinha quem tinha terras, o poder de voto e tudo mais, né? No Senado, participar do Senado, das coisas públicas. E foi prometido à plebe terras conquistadas, né? Teve um momento que houve um avanço. Então, assim, a partir de conquistas, né, por meio de guerras, conquistas bélicas, a plebe teria terras. E aí todo mundo começou a querer guerras, né? Houve guerras púnicas e os romanos ganharam, só que não cumpriram o que prometeram, né? Apesar da promessa, quem continuou com terras foram os latifundiários, né? Com o resultado aí da guerra, os latifundiários e os generais. E aí houve muita revolta. E o que acontecia em Roma? Em época de revolta, eram chamados generais para restabelecer a ordem, né? Era um período de ditadura, em que os generais assumiam o poder para restabelecer a ordem. E esses generais podiam ficar no poder, acho que por um ano, e depois desse um ano seriam julgados pelo Senado, para ver se tinham cometido algum abuso e tudo mais. Óbvio que eles davam golpe, né? Ninguém queria ser julgado, e assim, uma vez no poder, com poderes absolutos, não iam querer largar o osso. E muitos davam golpe. Aqui era a situação em que houve um triunvirato, por N razões aconteceu um triunvirato, em que César, que era general, Pompeu e Crasso eram generais que estavam comandando Roma.
E cada um tinha ali sua área de jurisdição. Crasso foi assassinado, eu acho, numa guerra, numa batalha. Pompeu e César não se bicavam, tal, porque o César era mais popular de todos. Os plebeus gostavam dele. Porque ele fazia aquela política de pão e circo, né? De dar trigo, dar um monte de coisa pro povo e tal. E os dois se enfrentaram. Pompeu perdeu, depois acabou sendo assassinado, aí César ficou como general ali do comando. E César, ele foi abusando do poder. Ele ia tomar o Senado, né? Ele ia dar um golpe. Ele já estava com um excesso de poder, com abuso de poder. Ele já tinha conseguido vários títulos e tal. Acho que o próximo seria imperador. Ele nunca foi imperador, embora muitos digam que sim, né? Muita gente se confunda. E por conta dessa atuação dele, dessa ambição desmedida, desse abuso, ele foi assassinado pelos senadores e dentre esses o próprio Brutus, né, o filho adotivo dele. E aí imediatamente acontece a situação que eu li aqui, né, o Brutus explicando por que ele matou. Percebam que, já falei, Brutus é o mais inocente nessa história, porque ele matou por uma razão que para a época era justa. O país estava com abuso de poder e aqui a gente está na situação em que há a supremacia dos interesses públicos em detrimento ao privado. Mas aí o Marco Antônio fez aquele discurso. O Marco Antônio, ele era o braço direito de César, uma espécie de assistente, e era o sucessor, né, óbvio, de César ao poder. Então por que ele fez aquele discurso? Ora, para ter apoio popular, ele queria o empréstimo ali de todo o carisma de César. Ele queria governar com apoio. Então ele fez todo esse discurso aqui, depois perseguiram o Brutus, mataram o Brutus, que era o mais inocente nessa história. Se a gente olhar com os olhos de hoje, né, com anacronismo e tal, a gente acha que foi assim, um absurdo que Brutus fez. Para a época não era. Resumindo a história, o Marco Antônio realmente assumiu o poder. E ele depois foi pro Egito, se envolveu com Cleópatra, o Júlio César já tinha se envolvido com ela, já tinha, enfim. E aí tinha um afilhado de César, que era o Otávio Augusto, que ele também quis brigar pelo poder. Aí ele aproveitou a ausência do Marco Antônio, também ele se aproximou do Senado, do sacerdócio e tal, ele foi fazendo uma política mais equilibrada, mais de centro. E depois o Otávio, que se tornou Otávio Augusto, ele foi o primeiro imperador de Roma. Numa batalha, num enfrentamento entre Otaviano Augusto e Marco Antônio perde e se mata, e o Otávio Augusto se torna o primeiro imperador de Roma. Então a gente está aqui, eu quis chamar a atenção para isso, para os valores da época, para o valor do discurso, da retórica. Hoje tem discurso político? Tem, mas é uma babaquice, né? Não tem nada com qualidade. Aqui a gente percebe uma qualidade retórica, oratória e tudo mais. E outra coisa que eu chamei a atenção, aquela repetição, né? Como se fosse um refrão. A gente tem que se lembrar que teatro era poesia dramática na cultura antiga, certo? E o Shakespeare, ele também escrevia teatro da forma antiga. Então assim, como se fosse poesia. Então com rima e métrica. Então aqui no original, certamente a gente tem um texto com rima e com refrão. Percebo que isso tem um peso retórico também. O peso retórico pela repetição das frases, dos versos e também pela repetição do som, né? Porque tudo aqui era rimado, uma aliteração. Percebo que isso, para convencer o outro, é um bom aliado, é um recurso que surte um efeito bem legal, bem positivo. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. Então, assim, embora essa peça não seja muito conhecida, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção em algumas coisas, nem que seja apenas no texto, né? Nesses recursos todos que eu apresentei. Certo? Me digam se vocês já leram, o que vocês conhecem de peça histórica de Shakespeare, o que vocês me recomendam. Do Shakespeare, peça histórica, eu já li Júlio César, já li Marco Antônio, eu tenho ali, e Ricardo III. Quem quiser me indicar mais, pode indicar que eu vou gostar, certo? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito, curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Beijos e tchau, tchau.